O Império Brasileiro entra em crise. Na segunda metade do século XIX, o capitalismo encontrava-se em profundas mudanças, e os grupos econômicos como a Europa e os Estados Unidos começaram a investir nas capitais da América Latina, Ásia e África. Imediatamente, essas nações passaram a iniciar campanhas abolicionistas em países sob influência. E por quê? Porque o trabalho assalariado era mais produtivo e muito mais barato. No Brasil, essas ideias abolicionistas receberam o apoio imediato dos produtores de café do Oeste Paulista, mas foram rejeitados pela monarquia que queria continuar com a escravidão e o regime centralizado. Os militares. Os militares foram um fator muito importante, porque eles retornaram vitoriosos da Guerra do Paraguai e reivindicaram, ou seja, queriam mais participação nas decisões do país. Na década de 1860, alguns políticos liberais da classe média participaram do processo defendendo sua posição republicana, que era justamente a abolição da escravatura, o voto popular e o ensino público gratuito. Muitas dessas ideias foram expressas em um documento chamado de Manifesto Republicano, em 1870. A religião. A Igreja sempre teve um papel político importante, desde a colonização brasileira. Porém, no ano de 1874, a Igreja nomeou os bispos que atuariam, mas imediatamente Dom Pedro II decretou a prisão dos bispos nomeados pela Igreja, mantendo assim o seu papel de autoridade. A imprensa brasileira também ajudou nesse processo. Ela produzia relatos que criticava e satirizava a monarquia brasileira. E o tão esperado, o final feliz. Em 1887, Dom Pedro II ficou gravemente doente e foi levado para a Europa para se tratar. O irônico da situação é que, com a notícia da possível morte do imperador, fez com que os republicanos ficassem agitados. Para tentar pacificar a situação em que se encontrava, em 1888, a princesa Isabel decretou a abolição da escravatura. Mas o principal objetivo não foi atingido, que era agradar a elite e assim se manter no governo por muito mais tempo. Não deu certo, porque os monarquistas se sentiram prejudicados com o fim da escravatura e deixaram de apoiar o imperador. E em 1889 foi realizado o Congresso do Partido Republicano, apoiado pelos cafeicultores e os militares. Foi esse acordo que tornou possível a proclamação da República. Quantos brasileiros tiveram que lutar para conseguir chegar à tão sonhada proclamação da República? As rebeliões na colônia.
O Brasil foi colonizado por Portugal a partir de 1500. Inicialmente, os portugueses apenas extraíam o pau-brasil, que era trocado com os indígenas. Na falta de metais preciosos, que demoraram a ser encontrados, esse tipo de relação de troca chamada escambo permaneceu por algumas décadas. A postura dos portugueses em relação ao Brasil só se alterou quando a ameaça de perder a nova terra e seus benefícios para outras nacionalidades aumentou. Afinal de contas, tudo que era produzido em território brasileiro iria para Portugal, a metrópole e detentora dos lucros finais. Esse tipo de relação estava inserido na lógica do mercantilismo, que gerou o Pacto Colonial, que, ao que recentes pesquisas revelam, não era tão rígido, como se disse por muitos anos. De toda forma, é certo que o tipo de relação entre metrópole e colônia envolveu a prática da exploração. O objetivo das metrópoles era auferir o máximo de lucros possíveis com a produção das colônias. No Brasil, antes do ouro ser encontrado e causar grande alvoroço, a cana-de-açúcar era o principal produto produzido na região Nordeste. A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seus reflexos de descontentamento a partir do final do século XVII. Neste ocorreu apenas um movimento de revolta, mas foi ao longo do século XVIII que os casos se multiplicaram. Entre todos esses movimentos, podem-se distinguir duas orientações nas revoltas, as de tipo nativistas, como a Revolta dos Beckman, ocorreu no ano de 1684 sob liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beckman, no Maranhão e reivindicava melhorias na administração colonial, o que foi visto com maus olhos pelos portugueses que reprimiram os revoltosos violentamente. Foi a única revolta do século XVII. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu entre 1708 e 1709, em Minas Gerais, porque os bandeirantes paulistas queriam ter exclusividade na exploração do ouro recém-descoberto no Brasil, mas levas de portugueses chegavam à colônia para investir na exploração. A Guerra dos Mascates aconteceu logo em seguida, entre 1710 e 1711, em Pernambuco, e envolveu senhores de engenho de Olinda e comerciantes portugueses de Recife. A elevação de Recife à categoria de vila desagradou a aristocracia rural de Olinda, gerando um conflito. O embate chegou ao fim com a intervenção de Portugal e equiparação entre Recife e Olinda, e as de tipo separatistas, como a Inconfidência Mineira, já com caráter de revolta separatista, aconteceu em 1789. A revolta dos mineiros contra a exploração dos portugueses pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal, mas o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado e acabou sendo punido com rigidez pela metrópole. Tiradentes foi morto e esquartejado em praça pública para servir de exemplo aos demais do que aconteceria aos descontentes com Portugal. A Conjuração Baiana, também separatista, ocorreu em 1798. O movimento ocorrido na Bahia pretendia separar o Brasil de Portugal e acabar com o trabalho escravo. Foi severamente punida pela coroa portuguesa.